Ei, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renata Maia e leciono a língua portuguesa. No vídeo de hoje, eu quero falar a respeito do novo acordo ortográfico, mais precisamente a respeito do uso do hífen, que gera ainda muita dúvida nas pessoas. Quando eu falo sobre o novo acordo ortográfico, naturalmente eu estou falando a respeito de uma reforma no uso de algumas regras gramaticais. Quais foram as regras gramaticais alteradas com o novo acordo ortográfico? Foram alteradas as regras que se referem ao uso de alguns acentos gráficos, por exemplo, o trema. Havia o trema na língua portuguesa, na palavra, por exemplo, 50. Com o novo acordo ortográfico, não se usa mais o trema. O trema é um sinal de acentuação gráfica que não existe mais no português, tá? Essa é apenas uma das alterações no que se refere à acentuação gráfica. No que se refere ao hífen, houve uma alteração em algumas palavras formadas por prefixo mais uma outra palavra. Prefixo mais substantivo, prefixo mais verbo, prefixo mais adjetivo, etc. Tá? Então vejam, há aqui uma grande confusão. As pessoas tendem a achar que todas as palavras que apresentam hífen foram alteradas, só que isso não é verdade. A alteração se dá apenas nas palavras que apresentam um prefixo e uma outra palavra, tá? Por exemplo, guarda-roupa. Guarda-roupa é uma palavra composta, hifenizada. Essa palavra composta é formada pelo verbo mais o substantivo roupa. Guarda-roupa é um composto com hífen. Não houve nenhuma alteração nos substantivos compostos formados por verbo mais substantivo. Para-brisa, quebra-mola, nenhuma alteração. Nos substantivos compostos formados por substantivo mais substantivo, por exemplo, célula-tronco, verbo mais substantivo, quebra-mola, numeral mais substantivo, segunda-feira. Substantivo mais adjetivo, cachorro-quente. Nesses compostos não há nenhuma alteração. Nenhuma. Esses compostos se mantêm hifenizados. Há também alguns adjetivos compostos. Por exemplo, blusa verde clara. Verde clara é um adjetivo composto que se refere ao substantivo blusa. Não há nenhuma alteração. Verde clara se mantém como uma palavra hifenizada. Por exemplo, contexto histórico-social. Contexto histórico-social. Histórico-social se refere ao contexto. Vejam, histórico-social é um adjetivo composto. Não houve nenhuma alteração no uso do hífen desse adjetivo composto, tá? Então aqui a gente tem que primeiro definir quais foram as palavras alteradas. As palavras alteradas no uso do hífen são aquelas que apresentam prefixo e uma outra palavra, ok? Isso é importante demais. Pelo seguinte, certa feita eu escutei de um aluno: professora, então agora a palavra guarda-roupa é uma palavra só, vai virar um palavrão, guarda-roupa tudo junto? Não. Guarda-roupa é uma palavra composta formada por verbo mais substantivo. Entrou na alteração do novo acordo ortográfico? Nenhum, tá? Então a reflexão que nós vamos fazer é essa: prefixo mais uma palavra, ok? Que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um verbo. Tranquilo? Então, vamos fazer a seguinte reflexão. Quando o prefixo terminar em vogal, a palavra que vem em seguida começar com outra vogal, não haverá o uso do hífen
e essas palavras serão unidas. É o que eu coloquei aqui primeiro no primeiro conceito. Quando houver vogais diferentes. Então, o prefixo termina com uma vogal e a palavra que vem em seguida começa com outra vogal. São vogais diferentes. Não se usa o hífen e as palavras são unidas. Razão pela qual autoescola é uma palavra só. A mesma coisa para infraestrutura. Prefixo, infra, termina em A, estrutura, substantivo, começa com E. Infraestrutura, vogais diferentes, juntou tudo sem hífen. A mesma coisa com semiaberto. Semi, prefixo, termina com I. Aberto é um adjetivo que começa com A. Juntou tudo sem hífen, ok? Tome nota. Em caso de vogais diferentes, não se usa o hífen e as palavras são unidas. Beleza. Quando a gente está falando de vogais iguais, o processo é o contrário. Em caso de prefixo terminando numa vogal e a palavra que vem em seguida começando com a mesma vogal, o que acontece? Essas palavras são separadas e ocorre a presença do hífen. Então vejam só, vogais iguais, usa esse hífen. Anti-inflamatório, anti, prefixo, termina em I, inflamatório, começa com I. Em anti-inflamatório a gente tem aí o quê? Microprefixo termina com O. Ondas, aqui no caso substantivo, começando com O, separaram-se as palavras e usou-se o contra, que é o prefixo, e ataque aqui, que é o substantivo. Os dois aqui começando com A, houve a separação aqui e o uso do hífen. Então, memorize. Vogais diferentes, sem hífen, palavras juntas. Vogais iguais com hífen, palavras separadas. Beleza? Vamos fazer agora um raciocínio a respeito do uso da consoante. É o mesmo. Em caso de consoantes diferentes, palavras unidas, não haverá o uso do hífen. Em caso de consoantes iguais, palavras separadas, haverá o uso do hífen. Tome nota, lembre disso. Quando eu estou falando palavras iguais ou palavras separadas, eu estou falando sempre que a primeira palavra é um prefixo. Vem cá para os exemplos, então. Consoantes diferentes. Não se usa o hífen e as palavras são unidas. Super legal. Atenção. Super é prefixo. Da mesma forma que mega. Se eu quisesse dizer mega legal, tá? Mega também é um prefixo. A diferença de super para mega é que super termina com consoante, mega termina com vogal. Aí já é uma outra regrinha. Então vejam só, super legal, super, consoante, legal, consoante. O que a gente fez? Juntou tudo. Consoantes diferentes, juntam-se as palavras. Hipermercado, mesma coisa. Prefixo terminando com uma consoante, o substantivo vem em seguida, está começando com outra consoante, palavras unidas sem hífen. Intermunicipal, prefixo começando com R, e municipal aqui, no caso aqui é um adjetivo, começando com M. O que a gente fez? Uniu tudo e não há o hífen. Em caso de consoantes iguais, separam-se as palavras e usa-se o hífen. É o último exemplo que eu coloquei. Consoantes iguais. Por exemplo, aqui, ó, em consoantes iguais, usa-se o hífen, né? Subbase, sub, prefixo. Tem aqui o B, base. Aqui nós temos o substantivo, também com B. Então, em caso de vogais iguais, em caso de consoantes iguais, a gente vai separar e usar o hífen. Interrelacionar. Vejam, inter, prefixo terminado em R. Relacionar é um verbo. Aqui também iniciado com R. O que eu fiz? Separei e usei o hífen. Super romântico. Vejam, super, prefixo, terminando com R. Romântico aqui é um adjetivo, também começando com R. Se são consoantes iguais, a gente separa e usa o hífen. Então, essa é a primeira lógica. Nós vamos pensar no seguinte. Vogais diferentes, unem-se as palavras e não se usa o hífen. Vogais iguais, separam-se as palavras e usa-se o hífen. Consoantes diferentes, unem-se as palavras e não se usa o hífen.
consoantes iguais, separam-se as palavras e usam-se o e usa-se o hífen. Beleza? Daqui a pouquinho eu coloco as regras para vocês aqui no quadro.